Boa noite a todos e a todas. Tá, o som tá bom aí atrás, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Eu trouxe esse tema para vocês hoje, porque eu acho que é um tema muito importante para nós médiuns, entender um pouquinho sobre a glândula pineal. Eu falei com vocês, com um grupo de estudo, na época da pandemia, a gente falou sobre glândula pineal e eu trouxe uma outra roupagenzinha, né? E aí é bom que a gente vai poder rever esse assunto para quem já estava presente no dia. Então vamos lá. Glândula pineal, que é chamada de epífise, e essa relação dessa glândula com a nossa mediunidade. A primeira coisa que eu acho interessante a gente falar é sobre conexão. Conexão é uma das palavras mais importantes para quem é médium. Porque a gente faz conexão, nós somos seres, né, universais, encarnados nesse planeta. Então a gente faz conexão com tudo que vocês puderem imaginar. E quando a gente está no início do nosso desenvolvimento, as nossas conexões elas precisam ser muito bem trabalhadas para que a gente possa ter um pouco mais de noção daquilo que está refletindo em nossa vida. A primeira conexão que eu gostaria de falar hoje é essa conexão pessoal. Aqui eu trouxe uma imagem onde a gente tem ali o claro e o escuro, exatamente por essa dualidade e também porque a glândula, né, pineal, ela faz essa relação de controle de noite e do dia, tá? E como que a gente faz essa conexão pessoal? A gente tem que pensar em muitas coisas. Uma das coisas é a gente aprender a conhecer a nós mesmos, né? O conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento ele vai ser perpétuo, né? Para a eternidade. Mas a gente precisa, quando a gente está nessa posição de médium, a gente precisa mais do que nunca entender quem a gente é. Porque se a gente entende quem a gente é de verdade, a gente passa a entender quando as outras frequências, outras conexões chegam até nós. O que é meu e o que não é meu. Isso sou eu que estou pensando, não sou eu que estou pensando. Porque quando a gente conhece exatamente quem a gente é, ou pelo menos a gente está no processo de conhecer, a gente consegue avaliar melhor. E o desenvolvimento mediúnico traz uma série de questões onde a gente nunca sabe quando que é realmente um pensamento nosso e quando não é. E a gente tem que o tempo todo fazer esse controle, né? Outra coisa que a gente precisa muito respeitar é a nossa ancestralidade. Quando a gente pensa na ancestralidade do aqui e do agora, a gente tem que pensar que a gente está no lugar certo. A gente nasceu na família certa. Deus é perfeito. Então, eu tenho que reverenciar todos aqueles que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui neste momento. Porque a oportunidade só foi me dada de encarnar exatamente porque as pessoas me receberam naquela família. Então, muitas vezes, a pessoa não dá certo com o pai e com a mãe, mas ela tem que, no mínimo, agradecer a vida. E a gente tem que, inclusive, aprender a agradecer a ancestralidade das pessoas que convivem com a gente. Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, sendo já namorada, namorado, marido, mulher, a gente sabe que existe a sogra, o sogro, né? E a gente tem que aprender a respeitar aquela ancestralidade da pessoa que está com a gente também. E aprender a respeitar aquela ancestralidade também. Então, a gente não pode sair passando por cima, principalmente nós que estamos aqui, em plena segunda-feira à noite, tentando ser um pouquinho melhor. E abrindo conexões com o universo, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. E a ancestralidade daquilo que a gente já foi. Quantas vidas a gente já teve? Porque quando a gente está aqui e no agora, a gente sabe que todo o conhecimento que a gente tem hoje veio daquilo que a gente foi ontem. Daquilo que a gente foi, né, em outras vidas. Então, todo o conhecimento que a gente absorve, ele está aqui agora. E a espiritualidade vai usar desse conhecimento para ajudar outras pessoas e ajudar nós mesmos. E a gente então tem que respeitar. E ter atenção com a experiência terrestre.
toda experiência que eu tenho, seja ela boa ou má, ela é uma experiência. E a gente precisa aprender com ela. Então, se eu vivo uma experiência e hoje a gente tem um tanto de conhecimento que o Livro dos Espíritos nos traz, e a gente sabe que a gente errou, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com nós mesmos. Falar assim, errei, mas amanhã eu vou fazer melhor. Porque se a gente entra no processo de culpa, de arrependimento, de culpa, é muito fácil de um espírito obsessor vir ali e ficar atrapalhando ou levantando um processo de culpa muito maior do que ele deveria ser. Então, a gente precisa também ter atenção em relação a isso. E uma outra conexão que a gente precisa também, como médium, entender, é essa conexão que a gente faz com o ambiente que a gente vive. Porque Deus nos deu esse planeta e nos colocou nesse planeta, nos deu essa oportunidade, e a gente esquece de reverenciar tudo aquilo que Ele coloca ao nosso dispor. Porque muitas vezes a gente está preso às nossas telas mentais, as nossas telas dos nossos celulares, as nossas telas dos nossos computadores, e às vezes a gente não consegue nem olhar para o lado durante o dia. E a gente não vê a importância que a água tem nesse processo, que o sol tem nesse processo, que todos os vegetais também, né? Então a gente tem o ar também. Então, se eu pegar ali, gente, olha só, a plantinha. A planta, ela faz fotossíntese. Para ela fazer a fotossíntese dela, ela precisa da água, ela precisa da luz solar. Ela pega aquela água e tem a capacidade de quebrar, porque ela tem o sol para conseguir fazer isso nessa fase e liberar o oxigênio para nós. O oxigênio, ele vem da molécula de água. Então, esse oxigênio que a gente está respirando agora, ele veio de uma molécula de água. E essa molécula de água, com o sol, ele também vai receber toda essa energia, todo esse campo, né, eletromagnético, que a espiritualidade nos propõe. Então, quando a gente respira, a gente tem essa energia em nós, energia divina. E a gente, às vezes, só respirando, a gente nem presta atenção no que é o processo. E eu sempre volto a lembrar do Orlando falando com a gente da meditação, né? Da importância dessa meditação. Então, se tudo isso acontece na natureza, a gente tem que entender que esse processo também acontece em nós. Então, a gente está falando de conexão. Eu preciso me conectar comigo mesmo, eu preciso me conectar com o ambiente, para que depois eu possa me conectar em rede. E quando a gente se conecta em rede, a gente está falando de uma rede que seja com todos os seres vivos desse planeta, do micro ao macro, e com todo o universo. Nós nos conectamos com todo o universo e com várias dimensões. Olha a responsabilidade nossa enquanto médium. E somos uma antena universal. E até mais, né? Porque a gente está conectando com outras dimensões. Então, a gente conhecer a gente mesmo faz toda a diferença para que a gente seja um bom instrumento para conectar com o nosso guia. Então, quando a gente está sentado aqui, quando todos nós estamos sentados aqui, é difícil. Eu vou falar por mim, porque tem gente que tem mais experiência do que eu e vai falar que é tranquilo. Eu acho difícil. Não acho fácil. Na pandemia, eu pedi para o Orlando para poder criar ali um espaço para a gente antes das reuniões, porque para mim ficar aqui sentada e as pessoas me olhando era extremamente incômodo. Eu não conseguia me conectar. Não é fácil. Então, às vezes, os médios que estão iniciando o desenvolvimento falam assim, é difícil. E a gente que está na lida há mais tempo, a gente fala assim, é difícil mesmo. E eu vejo que tem gente que tem facilidade enorme. Eu não tenho. Porque às vezes a mente trabalha tanto em outras coisas que para eu poder me conectar, eu preciso abrir mão de um monte de outras coisas para estar pronta para o meu guia.
Então, foi por isso que eu trouxe essa questão da conexão, porque eu acho que talvez não seja fácil para mim, talvez não seja fácil para um monte de gente. E a gente, quando está no início do desenvolvimento, a gente fica muito inseguro. O que eu estou fazendo aqui? O pensamento é meu ou não é meu? O que eu faço? Então, quando a gente começa a entrar naquele processo de aprender a conectar com nós mesmos, aprender a reconectar com o ambiente, porque lá na época das cavernas a gente conectava muito bem. Então, a gente aprender a reconectar com esse ambiente, para depois a gente conectar com o nosso guia espiritual e abrir espaço para conectar com o universo e com as dimensões, a gente tem que caminhar nesse processo. Então, isso é importante. Quem vai nos ajudar a caminhar nesse processo? A glândula pineal. Glândula pineal é uma glândula que fica no centro do nosso cérebro, na altura, aqui em cima na testa, onde a gente sempre tem aquele desenho do terceiro olho, né? Que outras... São os hindus? É os hindus? Que tem lá o terceiro olho, que faz aquela referência, né, daquele ponto energético, é a glândula pineal. Eu vou fazer um ponto aqui, um ponto central, no topo da minha cabeça, faço um ângulo ali reto, e lá no centro eu vou ter a glândula pineal. Tá? Então, ela vai estar localizada ali. E ela é muito pequena. Ela tem várias funções dentro do nosso organismo, mas ela que faz a conexão com os espíritos, encarnados e desencarnados. Essa conexão ela vem por campo eletromagnético, né? Bom, qual vai ser a função dela? Uma função endócrina. Endócrina quer dizer uma função de glândula, de produção de hormônio, tá? Ela vai produzir um hormônio que é chamado melatonina. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar. A melatonina ela é um hormônio que está ligado ali a vários processos, entre um deles, a gente fazer o controle desse ciclo, né, circadiano, esse noite e dia. Como que eu vou perceber que é noite? Quando eu diminuo a intensidade de luz. Só que hoje a gente nem diminui a intensidade de luz, né? A gente está ali o tempo inteiro com luz branca, a gente está ali com tela de celular, e para esse hormônio ser produzido, ele precisa reduzir essa intensidade de luz. Tá? Essa é uma das funções dele. Controla também o desejo sexual na infância. Então é muito importante. Imagina um médium, uma criança que é médium, se ela não tivesse isso bloqueado, ela poderia ser um joguete na mão dos espíritos, né? Isso seria um complicador muito grande. Então, ela controla para poder liberar depois, na fase da puberdade, tá? E aí tem um professor da USP que fala que a melatonina ela regula vários pontos energéticos e pode ajudar a controlar a quantidade de alimentos ingeridos e os gastos energéticos também. Então, olha a importância dessa glândula. Fazer uma conexão com todas as dimensões e ainda controlar várias coisas importantes no nosso organismo, tá? Aqui, ó, gente, deixa eu tentar achar ela aqui, ó. Ela está aqui, ó, nesse ponto, tá? Bom, se eu estou falando de glândula pineal, o Espiritismo fala de glândula pineal para nós? Eu posso sair falando de glândula pineal simplesmente porque existem coisas escritas, mas o que Kardec falou para nós de glândula pineal? Lá no livro dos médiuns, ele fala assim, eu vou ler esse trechinho, tá? A fé do médium, aprendiz, não é uma condição rigorosa. Ela é, sem dúvida, auxilia os esforços, mas não é indispensável a pureza de intenção, e desejo e boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas ao escrever a contragosto, enquanto crentes sinceros não conseguem o mesmo, o que prova que essa capacidade depende de uma predisposição genética. Depende de uma predisposição genética. Aí você fala assim, tá, mas então só médium vai ter glândula pineal? Não, todo mundo tem.
Então, qual seria essa predisposição genética, né? A predisposição genética, vou mostrar ali para vocês um pouco mais na frente, é porque ela vai precisar de ter vários cristais nessa glândula. E só médiums que vão apresentar esses cristais. Quem não é médium não vai ter esses cristais. Tá? Bom, quando a gente estava estudando esse tema, a gente estava estudando no livro Missionários da Luz. E aí o Alexandre, que era o mentor, né, do André Luiz, ele fala assim, não é mentor não, ele era um instrutor, né? Ele era mais para um instrutor. Ele fala assim, que a glândula pineal é a glândula da vida mental, o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, Kardec fala que existe uma condição, né, genética. Aí André Luiz conta para a gente, né, através do Alexandre, que ele fala dessa glândula. No livro, depois ele fala que isso vai ser descoberto mais tarde, tá? E ali, essas fotos é do Dr. Sérgio, tá? Sérgio Felipe Oliveira, num dos trabalhos dele. E aí ele traz a glândula pineal, então a glândula está aqui, e a foto de baixo são esses microcristais que estão aqui, ó, tá? Então tem várias cristalizações. E essa cristalização não quer dizer que é um processo patológico, quer dizer, não é um processo de doença, não é. Mas eles viram, antes os médicos achavam que quem tinha cristais, esses cristais eles apareciam quando as pessoas envelheciam. Só que aí eles viram que não, que criança também tem. E aí quando eles começaram a fazer mais pesquisas, eles perceberam que esses cristais estavam presentes em pessoas que eram médiuns. Tá? Que hoje dá para fazer um tanto de pesquisa, né? E ele fala o seguinte, que a glândula pineal, ela... Os outros animais também têm, porque eles fazem esse controle do dia e da noite. Então, assim, não é ter glândula pineal que vai ser um médium. É ter glândula pineal, ter calcificações e, a partir disso daí também, a gente tem essa capacidade, como seres humanos, de ter um raciocínio lógico, da gente entender o processo, tá? A incorporação, mas às vezes a gente tem as duas mediunidades. E como se associa isso? Olha só, quem não tem seria o desdobramento. Aí eu estava pensando hoje à tarde em relação a isso, e tinha até esquecido, foi bom que você trouxe. Todo mundo desdobra, né? Todo ser humano desdobra, porque quando a gente dorme é desdobramento. Agora, eles falam que se a pessoa ela tem esses cristais e tem mais uma capacidade de desdobramento, eles falam que esse desdobramento ele acontece principalmente quando as pessoas estão mais velhas. Eu não sei se é porque aumenta a quantidade que eles falam de lamelas, que é a quantidade como se fosse folhas. Deixa eu ver se tem a foto dela aqui. Olha, as lamelas são essas aqui, ó. E aí eles falam que ela tem essa quantidade maior de folhas, né, dessas lamelas, nas pessoas mais velhas. E que as pessoas mais velhas, elas perdem essa capacidade de incorporação, mas elas aumentam a capacidade de desdobramento. Agora, é meio complicado a gente avaliar isso, porque a gente tem várias capacidades, né? Tem vários vídeos, isso é recente, falando desse negócio desses cristais aí. E eles falam que é por causa do flúor. Se você pegar o flúor, é presente em quase tudo, assim, que a gente, tipo pasta de dente, tem flúor na água, tem flúor, tudo tem flúor. Flúor. Eles falam. E aí tem muita teoria maluca na internet, né? Mas tem vários vídeos desses aí falando que o flúor
Inclusive que isso aí, para quem não entende de espiritismo, que não é uma coisa em relação com o espiritismo, é uma teoria de controle da mente, isso aí. É um negócio muito louco, mas tem a ver com esses cristais, coincidência. E aí eles recomendam que as pessoas usem pasta de dente vegano, que já tem para vender aí, que eu até ouvi outro dia. E aí eu conversei até com a dentista da minha filha, ela falou assim, isso é bobagem. Pasta de dente sem flúor não serve para nada. Né? O que limpa o dente é o flúor. E que não só limpa, né? Ela explicou, mas não vou entrar nesse detalhe, não. Então, e tem uma meditação que você faz, que você senta e olha para o sol assim e tal. Eu esqueci o nome dessa meditação, tem um nome. Então, tem umas coisas que eles recomendam que as pessoas não façam. Tome água de bica, água só da bica que você pode tomar. Pasta de dente sem flúor e por aí vai. Tem outros tipos de coisas que você corta da sua rotina, não só de alimentação, mas algumas coisas que você toma para evitar essa cristalização aí. Depois eu vou achar esse vídeo, que eu vi uns 5, 6 falando sobre isso. No começo eu achei meio loucura, mas eu queria comentar porque, né, sempre tem uma doideira na internet, mas tem relação com isso aí, com essa questão da cristalização. Agora, não vi nada, nenhum médico falando que tem algum estudo científico que diga que você tomar água da bica, evitar certos alimentos. Tem um alimento que eu esqueci o nome, tem que cortar ele totalmente, não sei se é pão de forma, um trem assim. E olhar, fazer essa meditação assim, você consegue atingir um outro nível de espiritualidade através de uma atitude em relação a isso aí que você está falando, né? Evitar que essa cristalização da glândula. Mas quando chegar a certa idade já não tem mais jeito, né? Você tem que começar novo. Tem uma questão que eu acho assim, por exemplo, esses cristais eles já fizeram a pesquisa, são cristais de apatita. Eu não sei como que é a formação do cristal de apatita. Apatita. Eu não sei como que é a estrutura, a molécula dela, se a molécula dela tem algo aí relacionado ao flúor, mas é um cristal, né? Então é um pouco diferente. A questão dessa água da bica, eu estou raciocinando aqui. O que acontece, a gente já viu que a magnetização da água, quando você pega uma água mineral, a estrutura da molécula, ela é diferente da que recebe o cloro, que é essa água tratada. Então, basta uma água mineral. Então, se a gente bebe a água mineral, a gente vai hidratar, porque ela vai ter uma capacidade muito maior de absorção pelas células do que a que tem o cloro, na estrutura molecular. Então, eles falam que você hidrataria, isso já é comprovado cientificamente, que você hidrataria melhor bebendo a água mineral. Seria um processo de hidratação melhor, porque receberia menos flúor, talvez seja isso que eles estão falando. Ela recebe menos flúor, ela recebe menos cloro. A estrutura molecular, o arranjo da molécula, ela continua sendo H2O, mas o arranjo da molécula, ela é diferente de tal maneira que você tem uma absorção mais fácil. E aí eu acho que o pessoal está fazendo uma miscelânea. Acho que o povo colocou tudo na panela e misturou. A internet é isso, né? Mas eu acho que o raciocínio é mais por aí, tá? Então ele fala, o Dr. Sérgio fala o seguinte, gente, está vendo essas bolinhas aqui, ó? Aqui são os cristais. Todo mundo está vendo? Isso aqui, ó. Tá? São os cristais. Quando a gente recebe uma informação, uma frequência eletromagnética, um pensamento de um espírito. Quando a gente recebe essa informação, todo mundo recebe, mas os médiuns vão receber muito mais por causa dos cristais. Quando a gente recebe, o Orlando talvez vai explicar isso melhor para a gente depois, mas elas vão bater nesses cristais, porque vão refletir nesses cristais e vão sair e vão para a região do cérebro, que é o... Deixa eu achar ele aqui de volta. Deixa eu pegar aqui, essa região aqui, ó. A pineal está aqui. Essa região aqui é o tálamo. Quando esses cristais batem,
eles vão passar para cá, para essa região do tálamo. E é aqui que ele vai determinar para qual área do cérebro essa informação vai. Tá? Então, nós médios, o que vai acontecer? Olha só, o que vai acontecer? Esses cristais estão ali, a gente está aqui e incorporou, né? Na hora que a gente incorpora, se ela vai para essa área frontal, a gente tem essa parte de raciocínio lógico, né? De intuição, a gente pode psicografar, né? Esse cristal pega, rebateu, vai para o ouvido, a gente vai ouvir, forma diferente de ouvir. Eu não sei vocês, eu já ouvi real e já ouvi pela mente. Eu já vi real, ver, e já vi pela mente. É isso que vocês vão experimentar nesse desenvolvimento. Pode. Porque o que vai acontecer, gente? A glândula pineal, ela é formada, e na embriologia, quando a gente tinha um embriãozinho lá na barriga da mãe da gente, a mesma área que vai formar os olhos é a mesma área que forma a glândula pineal. Exatamente a mesma. Tá? O que acontece é que quando a gente recebe um impulso, né, uma frequência é a palavra mais certa, né, professor? Quando a gente recebe uma frequência ali eletromagnética, o que vai acontecer? A gente vai traduzir isso no cérebro. É uma tradução. Se eu enxergo pela visão, ela vai aqui para trás, ela vai para a área aqui, occipital. Certo? O caminho que é levado quando entra, né, a gente recebe essa frequência, ela é diferente. Então, por exemplo, estou aqui, eu acho que todo mundo já viveu isso. Estou aqui cozinhando. De repente eu vejo uma pessoa passando assim. Uai. Aí você vira, quando você vira, some. Por quê? Porque naquele momento você enxergou pela glândula pineal. Quando você vai para os olhos, você está dando uma mensagem para o cérebro de uma outra forma de visão. Então aquela imagem some. Isso acontece muito com a gente. Quem nunca viu, gente, quem é médico que nunca viu um espírito passando? Né? Ou teve a sensação de um espírito ter passado, se olhar e não ter nada. Né? Então isso acontece, tá? Então, de acordo com a área que a gente vai receber e o tálamo vai mandar, é a parte da nossa mediunidade que a gente vai trabalhar. E aí vamos pensar o seguinte, todo mundo fica muito preocupado quando está em desenvolvimento, que tipo de médium que eu sou? Eu sou da psicofonia? Eu sou da psicografia? Que médium que eu sou? Eu sou intuitivo? Intuitivo todos nós somos, né? Médium é intuitivo. Você pode ser várias coisas. Você não precisa ser uma só, não. O que vai acontecer é que depois, quando você começa a trabalhar, você acaba sendo usado de uma maneira mais para uma determinada área. Então, enquanto vocês estão aqui experimentando a mediunidade, não se sintam acanhados em pegar uma prancheta para escrever, vir aqui para cima e tentar escrever. Não se sintam acanhados. Vocês têm que experimentar. Se não experimentar, porque às vezes eu falo assim, eu estou com muita vontade, eu estou aqui no centro e tal, e aí vem aquela coisa do tempo que o pessoal me dá para incorporação. Eu tenho uma vontade de pegar um lápis e sair escrevendo. Mas eu não faço por quê? Porque eu morro de vergonha. Vai que o povo acha que eu estou ficando doido. Aqui ninguém é doido, gente, porque a gente é médium. Já foi estipulada a doideira mesmo, mas assim, né? Experimentem. Porque os espíritos que são com vocês podem colocar vocês em algumas condições até eles estipularem para que tipo de coisa que você vai fazer. Eu sou médium de psicofonia, que trabalho mais com a psicofonia. Mas aconteceu uma vez, gente, eu cheguei em casa do trabalho, quase 11 horas da noite, me deu uma vontade enorme de escrever.
Eu passei a noite escrevendo um livro infantil. Para quê? Não fiz nem ideia. Vou publicar? Não era meu. Não era meu. Porque veio automático ali todas as ideias. A incorporada? Não. Intuitivamente. Eu sabia tudo. Eu tinha um livro inteiro na minha cabeça. E ele foi só soltando ali. Foi só escrevendo. É isso que os espíritos querem, experimentar a gente. Então vamos combinar isso? De vocês se permitirem escolherem ali, junto com o guia de vocês, o que vocês vão desenvolver dentro dessa casa, que não necessariamente tenha que ser a psicofonia. Ana, o desdobramento, ele é uma mediunidade ou é um desdobramento? Ele é uma mediunidade ou ele é um processo natural do espírito? Porque isso me confunde um pouco. O que você acha? Eu fico sempre confusa. Não. Eu acho que vocês sabem sim. Olha só, desdobramento acontece, é um padrão. Desdobrar, porque a gente dorme e desdobra e vai ter nossas viagens astrais. Né? Só que tem momentos que a gente tem desdobramento estando em alguns ambientes. Né? Já aconteceu, tem as bibliografias de vários médiuns aí que estavam dando aula e desdobrou e foi ver lá coisas importantes da história. Né? Então isso pode acontecer. Tem vários tipos de desdobramento também, porque tem um que tem uma, eu esqueci o nome da mulher, gente, ela era uma professora. Professora é ótimo, né? Ela veio para esse planeta. Ela era professora e ela desdobrava, ela sentava para descansar assim na sala dos professores, ela desdobrava, o pessoal via ela arrumando as flores no jardim, os alunos viam. Né? Então, acho que existem várias formas. Eu acho que tem a forma que todo mundo desdobra, padrão natural do sono, e deve ter maneiras aí, formas de desdobramentos, né? Biocorporidade, existem outras formas de desdobrar, que é uma característica do médium mesmo. Igual o Chico estava lá na, como é que chama? Aquela ali no centro da cidade. Aquele centro espírita, bem aqui no centro, que é da União Espírita Mineira, e aí estava muito confuso, estava acontecendo uma confusão, ele foi lá na Praça 7, né? Biocorporidade, não é isso? Foi lá na Praça 7, pediu ajuda para o guarda foi lá para poder ajudar. Então, assim, existem mais coisas, né? E, além do desdobramento simples do padrão do sono. Então, assim, é chamado de desdobramento, tem outros nomes, mas, na verdade, nada mais é do que a gente sair da onde a gente está, da condição que a gente está, para ir buscar alguma coisa fora. Eu acho que, eu não vejo problema de falar em desdobramento. Todo mundo tem desdobramento simples, padrão de sono. E o médium tem outras formas de desdobramento que os outros não têm. Dormir e desdobrar todo mundo faz, e da outra forma, não. Aí é só um médium mesmo, né? Teria essa capacidade. Tudo tranquilo até aqui, gente? Acho que deu para entender, né? Aqui, gente, tem o seguinte, uma das coisas que preocupa bastante, por quê? Quando essa frequência, ela atinge não essas áreas do cérebro, mas ela atinge a nossa glândula mestra. A nossa glândula mestra, gente, eu quero mostrar para vocês bem aqui, tá? Não vou usar a luzinha, não. A gente tem essa glândulazinha aqui, ó, em azulzinho. Ela é petitinha mesmo, é a hipófise. Quando atinge a hipófise, ele pode atuar em todas
todas as glândulas do nosso organismo. Todas. Porque a glândula mestra, a hipófise, ela vai controlar todas as glândulas do nosso organismo. Isso pode ser um bem e pode não ser. Porque se for o nosso guia atuando, porque a gente, de repente, precisa, na hora que a gente está aqui nesse padrão, atuar nessa glândula, para que a gente não sinta vontade de fazer xixi, ok. Né? Ou precisa controlar porque você comeu muito e ele tem que controlar uma série de glândulas de processo digestivo porque você está ali trabalhando mediunicamente, também ok. Mas e quando isso não é uma coisa legal? E quando isso é em função de um processo obsessivo? Isso me preocupa. Por isso que eu trouxe para vocês lá no início a questão da conexão. A gente entender quem que a gente é para entender quando não é a gente. Por quê? Vamos supor que a partir dessa glândula hipófise ele faz um controle da nossa glândula que fica em cima do nosso rim, que é a suprarrenal. Se ele faz esse controle na suprarrenal, gente, o rim está aqui, ó. Se vocês quiserem localizar, está abaixo da costela, aqui acima desse osso da pelve. Então o rim está aqui, tá? Nas costas aqui, ó. Certo? A glândula suprarrenal, ela é um capuzinho, né? Bom, essa glândula suprarrenal, ela vai produzir o cortisol. O cortisol é aquele que deixa a gente estimulado a começar o dia, libera o cortisol. Ok, beleza, perfeito. Mas e se produz em excesso? Se produz em excesso cortisol, leva à geração de a tensão, a estresse, a depressão, a ansiedade. Isso me preocupa, depressão e ansiedade, que são dois males do nosso planeta na atualidade. Isso me preocupa muito, né? Da enxaqueca, insônia, fadiga, alteração do ciclo menstrual, alteração da pressão arterial, dor muscular, queda de cabelo, né? E alterações no metabolismo. Uau! Eu preciso ter um remédio para isso, né? O remédio para isso é o teu bem-estar. Teu bem-estar é o quê? Produção de serotonina, uma das coisas, né? Certo? Então, eu estou vendo que a gente precisa entender o processo e as conexões. Fala assim, está com depressão e está vivendo um processo de obsessão. Então, além de eu precisar melhorar meus pensamentos, a minha frequência, conhecer a mim mesmo, eu preciso sair disso. Através de terapia, através de medicamento e através de um centro espírita, fazer tudo junto ao mesmo tempo. Né? Porque tem muita gente também suicidando. Era um assunto até que a gente ia trazer para a palestra de sexta-feira e nós desistimos do suicídio. Bom, para eu poder conseguir me sentir um pouco melhor, vamos voltar lá na glândula pineal que produz a melatonina, que controla nossa noite de sono. Existe, gente, um aminoácido. Vocês não ficam preocupados assim, a Ana Flávia é louca, né, trazendo bioquímica para segunda-feira. Mas vamos entender. Proteína. O que é proteína? Carne, ovo, leite, as plantas, todas têm proteína. Tá? Proteína entra na constituição do nosso corpo, dos nossos músculos, dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores, que fazem as conexões nervosas lá. Membrana de célula tem proteína, um monte de coisa precisa de proteína. Tá? A serotonina, que é esse hormônio que a gente chama da felicidade, ela é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que a gente não produz no organismo, que a gente tem que consumir. Vocês já ouviram falar que quando uma pessoa está muito triste, ela abre uma caixa de chocolate e se desmancha comendo aquele chocolate inteiro? E que aí ela tem uma sensação de bem-estar? Por que a sensação de bem-estar? Porque
Porque o chocolate, o cacau, na verdade, o leite, ele tem o elemento triptofano que ajuda a formar a serotonina, que é essa substância que nos dá a sensação de bem-estar. Produzida onde? Produzida nessa área gástrica, intestinal e na glândula pineal. Tem muita serotonina na glândula pineal. Bacana, né? Ajuda pra caramba, gente. Controla o nosso sono, produz esse hormônio da felicidade, né? Legal isso aí. Mas aí eu preciso consumir alimentos que tenham triptofano. Tá? E quais são os alimentos que tem? Eu trouxe só alguns aqui para vocês, tá, gente? Olha só. Frango, ovo, atum, chocolate, abacate, soja, feijão, leite. Leite também tem. E outros. A avó da gente falava assim, toma um leitinho morno para dormir, que é bom. Ajuda a dormir, ajuda mesmo, porque tem um triptofano, mas aí tem que fazer a conversão em serotonina, para depois virar melatonina, para você conseguir dormir. Então quer dizer que se eu estou em crise depressiva, se eu estou ansiosa, eu não vou conseguir dormir? Não. Porque você tem menos serotonina para ser convertido em melatonina, que é o hormônio do sono. Então eu preciso dar um jeito de me tranquilizar um pouco mais, meditar, relaxar, fazer alguma coisa, comer um bocado de triptofano ali, né? Para poder entrar. É bom. É bom. Mas o que eu preciso fazer também? Sair da tela do celular 1 hora antes de dormir, né? Agora vamos pensar, isso é tudo bioquímica, mas vamos pensar. E se eu tenho essas conexões abertas mediunicamente com todas as dimensões possíveis? Eu preciso mais do que nunca olhar para mim mesmo, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, relaxar, meditar, tomar um banho gostoso, esvaziar a mente, diminuir a intensidade de luz. Se eu tiver que pensar bobagem, eu não vou pensar à noite, porque eu vou me conectar muito mais fácil, porque eu vou entrar em desdobramento, né? Divaldo Franco, passou 10 minutos pensando a mesma coisa, ora, porque pode ser um processo obsessivo. Que o pensamento obsessivo, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então pense em outra coisa, faz outra coisa. Qualquer coisa. A gente pode fazer atividade física, que é maravilhoso, diminuir a intensidade de açúcar, para não trazer ansiedade, ok? Então isso tudo é muito bom para nós, tá? Tranquilo? Tá chato hoje? Esse monte de bioquímica aqui. E é isso, gente, olha só. No Missionário da Luz, esse daqui acho que é o último slide, tá? A glândula pineal, se posso exprimir assim, isso é o Alexandre, segrega hormônios psíquicos ou unidades de forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Ok, então vai atuar de maneira positiva. Quando a gente tem espírito de luz atuando, é energia positiva. Só que a gente tem que pensar no seguinte, a unidade geradora são os nossos centros vitais, que são conhecidos como chakra, né? E a gente já teve palestra aí sobre os chakras, certo? Mas vamos pensar que nessa circulação de energia, se a gente não tiver espíritos ali acompanhando a gente, espíritos de luz, ou dos nossos próprios pensamentos, porque é a gente que atrai, né? Os espíritos que estão confusos, não vêm sozinhos, eles vêm porque a gente chama eles para ficar pertinho da gente. E a gente chama pelo pensamento, ficando triste, deprimido, frustrado, magoado, né? Bom, na circulação dessas energias pode ocorrer 2 tipos de desequilíbrio, tá? Isso aqui é uma orientação do Divaldo. Olha só. Inibição, quando a energia não é absorvida corretamente, gera um bloqueio, tá? Causando uma hipoatividade, que é inércia, depressão, cansaço, sonolência e hipoglicemia. Tá
vendo que existem processos de doença quando a gente não está bem na frequência, né? Tá? Então a gente não está recebendo de forma adequada. Ou então a gente está em excesso. É uma congestão. Você tem um acúmulo de energia. E aí pode ter inflamação no corpo, produzir uma hipertensão, uma hipersecreção. Pode produzir uma série de disfunções. Tá? Inclusive, gente, quando forma muito cistos, segundo o Dr. Sérgio, né? Ele fala que esses cistos, eles podem vir muito dessa questão da mediunidade, né? E isso me fez pensar muito, porque tem vários nódulozinhos, tá? Tem nódulo na tireoide, eu tinha nódulo no ovário, eu vou desenvolvendo nódulos, eu falo assim, uau, eu preciso aprender um monte de coisa ainda que eu ainda não trabalhei aqui, né? E a gente está aqui para isso. E a gente está aqui para um ajudar o outro. E eu acho que a gente precisa, aproveitando o pessoal da direção, eu acho que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente falou uma vez, que é dar um tempo na hora que a reunião terminar, para que as pessoas coloquem o que elas sentiram no desenvolvimento, para que elas esclareçam as dúvidas delas antes delas saírem daqui. Tipo, Haroldo fica aqui na mesa. Tenho certeza que ele já sentiu um monte de coisa aqui na mesa. Pode ser que um dia ele queira compartilhar com a gente, falar assim, gente, hoje foi diferente. Hoje eu vi algo muito diferente acontecendo. Né? Qualquer um de nós, Vanessa, seu Cláudio, qualquer um de nós, pode ter percepções diferentes do nosso ambiente. E a gente querer compartilhar isso aqui antes de sair ou esclarecer dúvidas. E aí fica a minha sugestão, que a gente transforme essa reunião com um pouquinho mais de tempo, para 15 minutos, para a gente fazer isso. Tá? Tranquilo, gente? Então é isso. Tá? Que Jesus abençoe a nossa noite, que a gente possa trabalhar o nosso coração, a nossa mente, conhecer a nós mesmos, né? Para que a gente esteja sempre saudável e em conexão positiva com nossos guias.